A paz do Senhor Jesus seja na sua vida, meus amados, glória a Deus. Que feliz de estarmos aqui para meditarmos em uma palavra de Deus. Hoje, a mensagem no livro de Marcos, capítulo de número 9. Eu quero meditar junto com você, quero fazer menção de alguns versículos, quero te convidar a você pegar a sua Bíblia, acompanhar a palavra de Deus junto comigo, amém? Comente aqui abaixo, eu quero saber de vocês, qual livro da Bíblia você tem meditado, qual livro o Senhor tem tocado ao seu coração. Eu particularmente, eu tenho meditado muito no livro de Lucas. É um livro ao qual vai nos narrar, né, sobre a história, um dos evangelistas, né, que vai um dos evangelhos, né, que vai nos narrar sobre a história de Jesus e vai nos contar com uma certa formalidade, né, de uma maneira mais formal pra gente, e o Espírito Santo, como em toda a Bíblia, né, vai falar ao nosso coração, e isso é maravilhoso. Eu quero saber de você, qual livro você tem lido, qual capítulo que você tá, amém? Olha, Marcos capítulo 10, versículo 9, vai nos dizer assim: portanto, o que Deus uniu, nenhum homem separe. De novo, portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. Aqui, né, no livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ver que os fariseus, eles chegaram até Jesus e questionaram a Jesus sobre repudiar a mulher. Sobre se um homem, né, ele poderia repudiar a sua mulher, abandonar, largar a sua mulher. E Jesus então vai instruí-los, vai falar, vai explicar para eles, ó. Vai falar. E os fariseus vindo até ele perguntaram: é lícito o homem repudiar sua mulher? E ele respondendo disse: o que Moisés vos ordenou? E ele disse: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. Jesus respondendo disse: pela dureza dos vossos coração, ele vos escreveu este mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Então Jesus estava instruindo, falando para eles, pela dureza, pelo que o homem tem praticado, Moisés escreveu esse mandamento. Mas vocês, né, sabem que desde o princípio, a ordenança de Deus é a seguinte: deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua esposa, ou seja, se tornarão uma só carne. Este é o mandamento do Senhor. E aí o 9, né, como a gente viu, vai falar: portanto, o que Deus uniu, nenhum homem separe. E aí eu meditando nessa palavra, né, o meu esposo falou pra mim, né, falou: abre em Marcos capítulo 10, versículo 9, e aí a gente começou a conversar, e a gente começou a estudar, né, sobre essa palavra. E aí eu falei: eu quero poder gravar uma palavra sobre essa. Irmãos, e aí a gente vai poder começar a compreender algumas coisas. Que não é da vontade do Senhor que o homem e a mulher, quando eles casam, eles venham se separar. Porém, como o mandamento de Moisés, os fariseus estavam perguntando aqui na Bíblia, sobre repudiar, sobre largar, e aí os fariseus vão falar que era o mandamento de Moisés, eles estavam tentando se justificar. E Jesus vai falar para eles: por conta da dureza dos vossos corações, Moisés escreveu esse mandamento, mas vocês sabem que desde o princípio o homem larga o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa. E aí a gente vê então o versículo 9, que foi o versículo chave que eu li, que falou assim, ó: portanto, que Deus uniu, nenhum homem separe. Mas então, o porquê que a gente vê hoje tantos casais se separando, se divorciando, já não tendo mais aquele matrimônio saudável, aquele matrimônio vindo do Senhor mesmo? É um assunto bem extenso pra gente falar, mas pra gente poder resumir e falar. O casamento, irmãos, eles não é um processo na vida de um homem e de uma mulher fácil, porque são duas pessoas diferentes, distintas, vivendo em uma única comunhão. Então, se a gente não tiver a presença de Deus, se torna impossível. Impossível. É a mesma coisa de uma felicidade sem Deus. É impossível, é uma felicidade passageira, uma felicidade momentânea. Então, da mesma maneira, se um casal eles não tiverem a presença de Deus, o relacionamento ele fica impossível. Impossível, porque duas pessoas diferentes, pensam diferentes, vivendo juntas. E somente o Senhor
ele pode trazer sobre nós o direcionamento, a instrução de um matrimônio. E aí vai nos falar algo que me chamou muita atenção, que falou assim, ó, portanto, o que Deus uniu. E o que a gente vê muitas das vezes são relacionamentos da minha vontade, da vontade do cônjuge, mas não da vontade de Deus. E aí a gente bate no pé e fala, porque foi a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E aí a gente vê casamentos destruídos, casamentos falidos, casamentos que não foram pra frente, casamentos que não deram certo. Então, muitas das vezes, aquilo que aos nossos olhos é a vontade de Deus, pra Deus não é. Mas por que que o Senhor permite? Porque nós temos a livre escolha, nós temos o livre acesso, mas a consequência, ela também virá, meus irmãos. Então, nós precisamos compreender, será que realmente foi Deus que uniu ou foi a minha própria vontade? Eu ouvi uma vez uma pessoa me dizendo a seguinte coisa, hoje eu pago um preço muito grande no meu relacionamento, dentro do meu casamento, essa pessoa é casada, eu pago um preço muito grande pelo meu casamento. E eu luto pelo meu casamento. Hoje eu consagro a Deus o meu casamento e eu creio que essa história será revertida, que o Senhor vai mudar esse cenário, mas esse casamento, ele não foi permissão de Deus. Eu quis assim, eu escolhi essa pessoa. Mesmo o Senhor me mostrando que não era uma pessoa que era para ser, mesmo o Senhor me mostrando que essa pessoa não era o que o Senhor tinha para mim, mas eu quis pagar o preço. Então, todas as vezes que nós escolhemos pagar o preço, a recompensa vai vir, né? A recompensa vai vir. E muitas das vezes nós vamos ver casamentos frustrados, que é claro, meus irmãos, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode modificar, porque a gente vê isso. Mas a gente vê que são casamentos que iniciaram não da vontade do Senhor, que não foram o próprio Senhor que uniu. Então, é lógico que nós também vemos casamentos que foi sim da permissão do Senhor, mas ambos ou um começou a não querer mais aquela vida, aquele matrimônio, e começou a deixar se desviar do foco, né, do alvo que é o Senhor. Então, aqui no livro de Marcos, capítulo 10, né, até no versículo 9 que nós vamos ver o Senhor instruindo acerca do matrimônio, né, que o homem, né, e a mulher, eles venham se unir conforme a vontade do Pai. E talvez você que está vendo esse vídeo aqui, você é solteiro, você não tem relacionamento, você não é casado, mas eu quero dizer para você, aprenda a ouvir o sim e o não de Deus. Sabe por quê? Porque talvez agora o Senhor vai permitir você se relacionar com essa pessoa, você vai até casar com essa pessoa e o seu coração vai se encher de muita alegria, você vai colocar Deus, né? Muitas das vezes até onde não tem Deus ali, você vai colocar, só que depois o preço ele vai ser pago, entendeu? Então o que eu desejo pra você hoje é que você venha ter um relacionamento saudável, um relacionamento da presença de Deus, não um relacionamento que não tenha problemas, porque todos os relacionamentos têm muitas situações difíceis. Mas quando a gente tem Deus, você pode ter certeza que nessa dificuldade, nas situações difíceis, o Senhor vai te instruir e você vai conseguir melhorar a situação, você vai conseguir solucionar aquela situação da melhor maneira, porque o Senhor, Ele é contigo. Amém? Que você possa ter compreendido essa palavra, que essa palavra possa ter entrado no seu coração, de alguma maneira gerar frutos em você. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.